Olá, um bom dia para você. Os presidentes e vices das comissões do Senado começaram a ser empossados nesta quarta-feira. Veja quais são as comissões que já foram instaladas. A Comissão de Constituição e Justiça, considerada uma das mais importantes, ficará sob o comando da senadora Simone Tebet, primeira mulher a assumir o cargo. A parlamentar pretende ser imparcial e trabalhar em conjunto com o colegiado. O vice será o senador Jorginho Melo. Nós vamos ser pares entre pares, independente de serem novos ou já serem experientes nessa casa. Segundo, nós não vamos deixar no escuro das gavetas os projetos adormecidos. Todos os projetos relevantes, todos os projetos que forem solicitados terão relatores designados e terão o seu curso normal. O comando da Comissão de Assuntos Econômicos ficou com o senador Omar Aziz. Seu vice será Plínio Valério. Uma das primeiras pautas do colegiado será a sabatina de Roberto Campos Neto, no dia 26 de fevereiro, indicado pelo Executivo para a presidência do Banco Central. Independente de tramitar oficialmente pela CAI, a reforma da Previdência deve ser discutida em audiências públicas. A partir do momento que sair o texto, eu acho que o Brasil todo vai discutir, não é a Câmara que vai discutir. Eu acho que toda a sociedade, os trabalhadores, as organizações empresariais, todo mundo vai ter que discutir. Todos nós concordamos com uma coisa, do jeito que está não pode ficar. O que nós estamos esperando agora é o que o governo vai apresentar em relação à economia, em relação à Previdência, para a gente se posicionar. A gente não pode se antecipar. O senador Marcos Rogério foi eleito presidente da Comissão de Infraestrutura. O vice será o senador Wellington Fagundes. Para a Comissão de Direitos Humanos, foi escolhido o senador Paulo Paim. Telmário Mota vai ser seu vice. Fabiano Contarato vai presidir a Comissão de Meio Ambiente, com o senador Jacques Wagner como vice. Para a Comissão de Relações Exteriores, foram eleitos os senadores Nelsinho Trade e Marcos Duval para presidente e vice-presidente, respectivamente. Dário Berger ficou com a presidência da Comissão de Educação, com o senador Flávio Arnes como vice. Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, vai presidir a Comissão de Desenvolvimento Regional. Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, vai ficar à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle ficou sob o comando de Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. E hoje, mais duas comissões se reúnem para a instalação e eleição do presidente. Às 9 horas, a de Assuntos Sociais e às 10, a de Agricultura e Reforma Agrária. Ao mesmo tempo em que os presidentes das comissões temáticas abriam os trabalhos na atual legislatura, vários oradores ocupavam a tribuna do plenário do Senado. Da crise dos refugiados em Roraima à compensação dos estados pelas perdas com a Lei Candir, os temas dos pronunciamentos foram os mais variados. O presidente do Tribunal de Contas da União diz que não tem nada a ver com a Lei Candir e que, palavras textuais, não tem obrigação o Tribunal de Contas de fazer cálculos das indenizações que a União deve aos estados. Os refugiados, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, logo descobrem que o primeiro município brasileiro por eles alcançado não tem condições de oferecer o mínimo de conforto, oportunidade ou apoio material. Enquanto o senador Romário cobrava a responsabilidade dos clubes e da CBF no trágico acidente com os jovens jogadores do Flamengo, os senadores Humberto Costa e Fernando Collor criticaram o pacote de medidas do governo para a segurança. A proposta é incompleta, porque ignora pontos relevantes da questão. Nada prevê, por exemplo, para promover maior eficácia das investigações policiais na esfera dos estados. Silencia de modo incompreensível sobre prevenção, com especial destaque para o papel da educação na redução sustentável e duradoura da delinquência. Essa é a política desse governo. O ex-juiz propõe legalizar o fim do princípio da presunção de inocência, o que eles já aboliram na prática ao determinar a prisão de cidadãos condenados em segunda instância, mesmo sem a existência de sentenças transitado em julgado. Temos o direito de cobrar por seus atos, principalmente porque é a CBF que expede o certificado de clube formador.
Na tragédia que envolveu o Flamengo, esse certificado revelou-se apenas um documento burocrático, senhor presidente. O Senado pode ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o pagamento de reparações econômicas concedidas pela Comissão de Anistia. O pedido foi registrado nesta quarta-feira pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. O pedido de abertura de CPI já tem 3 assinaturas a mais do que o necessário para ser analisado. Apesar de a bancada feminina ter aumentado de 10% para 15% no Congresso, isso não se refletiu no Senado. Nesta legislatura, o número foi de 13 para 12 senadoras. Elas são maioria do eleitorado brasileiro, com 52% de representatividade. Mas na política, ainda são minoria. Neste mundo público, né, em que as questões são masculinizadas, são ditas como coisas de homem e não coisas de mulheres, você tem um alijamento das mulheres, não só pelo número, mas pelas condições. Nós vivemos numa sociedade totalmente patriarcal, em que nós somos ensinadas que mulheres devem ocupar determinados lugares e outros não. E dos 594 parlamentares que ocupam uma cadeira no Congresso Nacional, apenas 89 são mulheres. O número era ainda menor. Em comparação com a última legislatura, a participação feminina aumentou de 10% para 15%. Na opinião da especialista, o crescimento se deve a mudanças na destinação do fundo partidário e eleitoral durante as campanhas. O STF decidiu que tinha que ser aplicado 30% dos recursos financeiros do fundo partidário. Então, o TSE fixou que do fundo eleitoral também, então, recursos do fundo partidário e recursos do fundo eleitoral, 30% deveria ser aplicado em candidaturas femininas. E uma das maiores dificuldades e maiores reclamações das mulheres candidatas que colocam seus nomes à disposição é a falta de apoio financeiro dos partidos, entendeu? Então, assim, sem recursos financeiros você não tem como fazer campanha. O Congresso discute pelo menos 3 propostas de mudanças na Constituição para garantir maior presença de mulheres no Poder Legislativo. Os textos estabelecem cotas para representação proporcional de cada sexo na composição das casas legislativas do país. Eu acho a participação da mulher tão fundamental porque por uma questão de representatividade mesmo, né? E a mulher tem um jeito diferente de fazer política, né? Não desmerecendo o homem, mas é diferente. E eu acho que o fato de a gente ter um eleitorado com tantas mulheres mostra a necessidade da gente ter, né, esse jeito diferente de fazer política. E eu sempre acreditei que, puxa, se a gente tivesse 50% de homens e 50% de mulheres no Congresso, acho que o Brasil já estaria bem melhor. No Senado, as parlamentares são Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, Maílza Gomes, do PP do Acre, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Maria do Carmo Alves, do DEM de Sergipe, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, e Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. A maior participação feminina também é defendida pela senadora Leila Barros. Novata no Congresso, a parlamentar já sabe as bandeiras que pretende representar. Como senadora pelo Distrito Federal, não poderia deixar de destacar a importância que darei a todas as pautas relacionadas às mulheres, atentando especialmente para o combate à violência contra a mulher, sem prescindir, entretanto, a necessidade de discutirmos o enfrentamento à questão da subrepresentatividade das brasileiras na política. O ensino domiciliar está em crescimento no Brasil, mas a prática não é regulamentada e pode levar, inclusive, a processos criminais contra os pais ou responsáveis. No Senado, existem 2 propostas sobre o tema e o governo federal prometeu editar uma medida provisória sobre o assunto. Estudar em escolas não é a única opção de ensino. Apesar de no Brasil a prática do homeschooling, a educação domiciliar, não ser aceita, há muitas famílias que optam por essa modalidade de educação.
A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor da Universidade de Brasília morou nos Estados Unidos, estudou o modelo de educação americano, mas faz ressalvas em relação à educação domiciliar. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade, vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Segundo a ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2011 havia cerca de 360 famílias praticando o ensino em casa. Em 2018 já são 7.500, um crescimento de mais de 2.000% em 8 anos. Mas o que leva as famílias a tirarem seus filhos da escola? Em primeiro lugar, está o desejo de oferecer educação personalizada aos próprios filhos. Depois vem motivos relacionados à fé da família. A má qualidade do ambiente escolar e do ensino oferecido também estão na lista, além da doutrinação ideológica. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Mas os trabalhos científicos que são feitos em países que já estão há décadas com a educação domiciliar, eles mostram algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Eu tenho um testemunho disso na minha casa. Minha filha foi aprovada no Enem aos 16 anos, ela entrou numa faculdade. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento da educação domiciliar por não existir regulamentação para essa prática de ensino. Mas uma das metas do governo Bolsonaro para os primeiros 100 dias de governo é apresentar uma medida provisória regulamentando o assunto. O texto será apresentado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. No Senado, há 2 projetos do senador Fernando Bezerra Coelho que tratam do assunto. Um deles deixa claro no Código Penal que não é crime de abandono intelectual ensinar as crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar, permitindo que as famílias possam adotar essa prática de ensino. Educação de qualidade e melhorias na segurança pública são as principais bandeiras do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. O senador conversou com a jornalista Renata de Paula. Olá! A onda de renovação que chegou ao Senado, são 46 novos senadores, trouxe o estreante na política, Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte. Senador, primeiro cargo eletivo. Primeira campanha. Começar já na primeira campanha. Primeira campanha. Né? Também no... E o curioso, né? Não tenho parente político, não tenho nem amigos que me ajudaram na política, nem tão pouco que estou vindo mesmo sem experiência nenhuma, vim para aprender, vim para observar, vim para ouvir, vim para fazer o melhor, vim para cumprir o que as pessoas esperam de mim, ser o que eu sou, trazer para cá, para essa casa, o que a população lá fora está pedindo, um pouco de respeito e moralidade com eles. Na campanha, o senhor defendeu algumas bandeiras específicas, não é? Assim, educação de qualidade. Isso. O que o senhor imagina que hoje no Legislativo pode ser feito para melhorar a educação do país? Então, eu não tenho uma ideia, eu tenho um trabalho feito lá no meu estado, na capital do Rio Grande do Norte. Eu tenho uma escola pública que estava devastada pelo crime, totalmente abandonada pelo Estado, ia fechar, sem alunos, sem professores, e eu, pessoalmente, com mais 3 policiais, reconstruímos toda a escola, livre, espontânea vontade. Fizemos acordos, parcerias com supermercados, pegamos produtos de avaria, melhoramos a alimentação. Então, a escola que estava prestes a fechar, hoje não cabe mais alunos. Então, não é só apenas um projeto, uma ideia, é um trabalho feito. Se nós fizermos isso é escola de periferia, viu? Escola de área crítica lá na minha capital. Mas eu imagino que quando o senhor fala de reconstrução, não é só uma reconstrução física, não, né? Houve um trabalho mínimo. além. A né? reconstrução
questão física, o mínimo que o Estado, que o governo, que as autoridades possam dar para as pessoas. Mas o melhor que foi dado foi a interação, o respeito, a dignidade, devolver aquelas pessoas que até então não se enxergava a população, não se enxergava merecedor de um produto, de uma escola, de meios de qualidade. Então, esse trabalho foi feito, pode ser expandido, não foi militarizada a escola existe disciplina e muita ordem, então é uma escola que quando eu falo, eu me sinto até emocionado porque foi uma ideia minha que a gente colocou em prática e dá para ser transformado se a educação tiver qualidade, se a gente colocar ordem nas escolas. E se tiver disciplina, eles obedecem muito bem, eles respondem muito bem. A escola, para quem tiver curiosidade, é a Escola Maria Ilka de Moura, bairro do Bom Pastor, em Natal. E a participação da sociedade nesse processo? Adoraram. Como é que foi? Ficou perfeita. A população protege a escola hoje, porque a escola não funciona só para os alunos. Essa Escola Maria Ilka funciona para os pais também. Os pais, no dia de sábado, têm cursos profissionalizantes. Os pais que eu digo são as mães, né? Que a maioria dos pais já não estão mais nesse plano. Foram pelo tráfico de droga, por ser um bairro perigoso, ou estão presos ou mortos. Então, as mães que têm essa carga de responsabilidade com os filhos, então no sábado era disponibilizado para elas um curso para que elas fossem profissionais, maquiagem, cabelo, pintura. Isso com parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Um processo de capacitação mesmo para... Isso, mais um prédio da escola. Não precisou construir um outro prédio, não precisou gerar não. Tudo dentro da própria escola. Isso fez a população criar essa proteção pela escola. Então, cursos como cuidador de idoso, técnicos mesmo de enfermagem foi dado pela universidade, quando as pessoas saíram da comunidade, tudo através da escola. Então as pessoas começaram a enxergar, então as próprias pessoas que destruíam aquela escola, que depredavam aquela escola, passaram a proteger aquela escola. Aí você diz, mas capitão, mas como fazer por aqui algo parecido com lá? Uma coisa é partir da ideia, de nunca ter feito. Outra coisa é fazer e ter a ideia e se colocar no papel. Esse é o desafio, tanto na educação como na segurança pública. Então, que é outra bandeira, né, que o senhor defendeu durante a campanha. Outra bandeira, e também a saúde, né? Eu até então não utilizava planos de saúde, eu ia para hospitais públicos. Então, o melhor plano de saúde meu era não ficar doente. Então, cuidava da alimentação, pratico esporte, faço tudo isso. Mas quando ficava doente, ia lá na UPA, fazia tudo isso. Então, eu venho desse meio, eu venho da sociedade que precisa de serviços públicos de qualidade. Ninguém mais suporta pagar impostos, tanto quem paga e quem não paga, e não ter o serviço retribuído para a população. Então, quando você... Qual o projeto? Não, é o trabalho feito já. A gente adequa um trabalho realizado, que a gente passou anos fazendo. Esse da escola eu passei 2 anos. O de policial militar, 15, praticamente 16 anos, desde 2013 que eu estou na polícia. 2003 que eu estou na polícia. Então, dá para a gente entender o porquê que a criminalidade expandiu tanto, não só no meu estado, mas como no país. De um lado, o sucateamento da polícia militar, da polícia civil, o pouco investimento que tem, eu digo isso no meu estado. Em concomitância com a educação cada vez mais falha, com os valores cada vez mais diluídos. Então, quando eu digo ordem e disciplina, não é uma característica de militar, é uma característica de qualquer ser humano que quer sucesso. Qualquer pessoa que deseja ter sucesso na vida, que quer ser um bom profissional, tem que ter essas qualidades, tem que ter pelo menos essas 2 palavras encurtidas nele, dentro do pensamento dele, que é seguir, obedecer, cumprir, praticar, fazer, repetir. Mas as pessoas hoje não entendem mais isso. Então, foi muito criticado no meu estado quando eu ocupei uma escola pela Polícia Militar. Disseram que não seria atribuição minha. De fato, não era. Mas fiz tão bem quanto qualquer outro educador. Tá bom? E em relação à segurança pública, o senhor traz essa bagagem de 15 anos na polícia. Né? O que o senhor, como o senhor acha que o senhor pode contribuir no parlamento agora? Isso, 15 anos se revezando entre policiamento ostensivo, entre comunidades perigosas, e um curto período de 4 anos comandando a Operação Lei Seca, foi por onde eu fiquei conhecido no meu estado, tratando as pessoas com igualdade. Nenhum crime que ninguém praticamente dava significância, onde era natural, onde era comum se beber e dirigir. Eu apliquei a lei para todos de forma rígida, e as pessoas
uns admiravam, outros criticavam. Então, o que falta hoje? Mudar a legislação? O criminoso hoje comete um crime porque não teme uma punição, deve-se mudar o Código Penal. O Código Penal tem que ser mais rígido, mas o que adiantaria, gente? Só enrijecer a lei, punir, deixar mais rígido a punição. E não ter como investigar. Pior, e não ter como meios para se fiscalizar. O investigar é uma parte do fiscalizar. Eu digo um policial que, no meu estado, que está sem receber 13º desde 2017, salário atrasado, precisando de dinheiro para pagar a conta, imagine só se ele vai ter por mais que ele seja honesto, eu digo isso por mim também, não que eu cometa atos de corrupção, nem tampouco qualquer desvio de conduta, mas o policial que precisa, que necessita, que não fez uma economia, que não teve uma economia e se preparou para isso, ele tem um potencial. Mas não é porque eu tenho o favorecimento, eu tenho aquele momento. Muitas vezes ele não pede isso. Quando eu digo policial de qualidade, eu falo que na minha companhia, quando eu ocupei, dos 46 policiais que eu comandava, pelo menos 8 eram usuários de cracks. Mas estava lá usando... Policiais? Sim, policial é ser humano, gente. Eu digo só policial militar, não. É policial militar, policial civil, policial federal. Todos são pessoas... A gente não ganha insalubridade. Não. Ninguém está pensando no meu bem-estar mental. Não, mas está lá, mas tem lá atendimento médico, atendimento odontológico. Está escrito, mas não tem disponível. Eu digo isso porque é uma falta de respeito com um profissional que protege nossas vidas. Isso se estenda para professores, para médicos, para tudo isso. Então, tem que ter esse pensamento em construir legislação que sejam cumpridas por pessoas em condições. Não adianta o capitão ou o senador Stilson Valentim ir para outro país, fazer um estudo, um levantamento. Vai trazer lá, funcionou. Ótimo, nossa realidade é outra, nosso país é grande. O que eu estou falando é do meu estado, do Rio Grande do Norte. Mas se eu for para o estado do Acre, já é outra realidade. Se eu for para Santa Catarina, é outra realidade. Se eu for passando pelo país, muda clima, muda vegetação, muda tudo, muda pessoas. Então não dá para se ter uma lei tão uniforme para se aplicar de uma vez só. E poderia ter, já que a Constituição trata os estados de forma iguais. Deveria ter o quê? Um tratamento igual entre todos os entes. O meu estado está dependente, está totalmente falido praticamente. Não tem como pagar a folha de pagamento, não tem como pagar o funcionário público. Então, como a gente pode querer fazer algo se não tem um mínimo ainda? Então, é pensar nisso primeiro, tá bom? Senador, muito obrigada pela entrevista. A você, muito obrigada pela atenção. Se você quiser rever esse programa ou outros programas da TV Senado, você pode assistir no site da TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, você pode ligar para 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.